Meu nome é Fabrina Juliana, eu tenho 29 anos, sou mãe do Arthur Gabriel, autista, diagnosticado com 2 anos e meio, e ele hoje tem 7 anos de idade. Meu nome é Elida Lacerda, eu tenho 42 anos e eu sou mãe de Anthony, 15 anos. E Anthony nasceu deficiente intelectual. Meu nome é Cláudia, eu sou a mãe de Clark. Ele hoje tem 9 anos, mas meu filho tem autismo. Assim que eu tive o diagnóstico de Arthur de autismo, a gente passou por todo aquele sofrimento, né? De descoberta, de tentar entender o que era o autismo, de tentar entender o seu filho, né? O comportamento que ele estava ali mostrando, que não condiz com outras crianças comuns, vamos dizer assim, né? E isso remete a uma dor que só os pais sentem. Achava que não tinha nada de errado, mas depois eu comecei a perceber atrasos dele com relação às outras crianças. Aí foi que eu fui procurar médico até ter um diagnóstico que ele tinha deficiência intelectual moderada. Um aninho dele, a gente começou a notar alguma diferença, mas assim, o que aconteceu mesmo foi que quando ele estava em torno de 1 ano e 4 meses, ele dormiu e já acordou autista, com os sinais bem graves. Ele acordou já batendo panelas, já se balançando, tipo a gente perguntava, ele não respondia, ele, como é o nome, nem notava que a gente estava falando, no caso, do lado dele. Tinha sim um comportamento diferenciado, né? Ora ele interagia, ora não, ora ele olhava pra mim, ora ele não, ora ele sorria, ora não, né? Não sentia a minha presença, ao mesmo tempo sentia. Então isso era muito confuso e isso só remete realmente a gente sofrer, né? Como pai e mãe. Mas ele era muito agressivo também. Eu apanhava dele todo dia. Todo dia, o dia todo ele me batia, que ele era muito agressivo mesmo. Então, além dessa agressividade toda, aos 7 anos, ele desenvolveu epilepsia. Ele estava assistindo televisão e de repente ele parou assim e já teve uma convulsão. A dele foi diagnosticada como epilepsia refratária, que é de difícil controle. A dele não controla, ele tem todo dia, o dia todo, sempre foi piorando, até chegar a uma média de 40 crises por dia. E eu fiquei louca, porque eu nunca tinha visto isso, nunca tinha visto de perto uma crise como era. Não sabia que televisão provocava isso. E tem vários fatores que provocam. No caso dele, ele tem com televisão, tem com água fria. Se ele tomar um banho frio ou água fria bater no pé dele, ele já tem convulsão. Ele tem, se ele ficar muito triste, ele tem, se ele ficar muito alegre, é emocional também. E aí eu comecei a buscar o que fazer por Arthur. Então eu comecei a ver que não tinha cura, mas tinha tratamento e melhor qualidade de vida. E eu fui em busca dessa qualidade de vida para ele. E aí cheguei aí ao psiquiatra que diagnosticou Arthur com um laudo de TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e um pouco de hiperatividade também. E aí ele já foi me prescrevendo risperidona. Eu não, de imediato, eu achei... Ele mal olhou para o meu filho e já foi me dando medicação controlada, sabe? Eu achei aquilo muito impactante. E eu decidi buscar sobre a medicação. Então eu comecei a ver que tinha várias reações adversas. E assim, eu vi um menino tão pequenininho, tão imaturo, sabe? E eu disse, meu Deus do céu, eu não quero isso pra ele. Embora pudesse vir um médico que foi e dissesse assim, não, ele precisa de algo que o contenha, mãe. Que é assim mesmo que ele fala, né? Ele precisa de algo mais forte. E eu não queria aquilo pro meu filho. E embora eu tivesse ali dopando ele, fazendo de conta que tava tudo bem, mas na falta da medicação, ele ia mostrar o que de fato ele tava. Então eu comecei a perceber que aquilo ali não era um tratamento realmente que eu queria pro meu filho. As neuros e psiquiatras foram aumentando a quantidade dos remédios. Ele passou... Agora, no final, ele chegou no limite de 15 comprimidos por dia. Cada remédio desse, a gente sabe que é forte, dá um efeito colateral, né? Tem um efeito colateral. Então, hoje ele desenvolveu, com 12 anos, essa outra doença, ataxia. Ele estava com 4 anos e meio, a gente decidiu por dar medicação a ele, que foi a pior burrada que eu fiz na minha vida. Aí a gente passou a dar medicação a ele, a primeira que ele tomou foi Mepramin.
Aí meu filho passou 3 dias gritando, chorando. Eu voltei na psiquiatra, ela passou Respiridona para ele. Até que quando meu filho estava mais ou menos com uns 3 meses de uso, ele só fazia aumentar, que ele dizia que estava ajustando. Quando meu filho passou a tomar 5 ml por dia, meu filho teve um surto psicótico. Meu filho passou 3 dias sem dormir. Meu filho chorava todo dia e gritava. Tinha horas que eu não sabia o que fazer. E voltava para o médico e ele dizia que era assim mesmo e tinha que ser ajustado. Ele estava sendo dopado. Era totalmente diferente. A gente tem que saber diferenciar isso. A questão da criança quando ela está dopada e a questão da criança quando ela está bem. E Antônio foi perdendo tudo. Ele perdeu o equilíbrio, coordenação motora, a fala, força, a visão também ficou pior. Ele já era míope. Aí ele estava assim, quase com glaucoma agora, por conta disso. E foi só piorando até ficar quase um vegetal, porque ele passou a não andar mais, não mexia mais nada, não mexia os braços, não mexia as pernas, não mexia nada. Ele saiu do hospital parado, assim, sem mexer nada. E também depois de uns meses ele passou a não conseguir engolir nem mastigar. Aí ele foi para a sonda, começou a se alimentar por sonda. Então foi só piorando o quadro. Envenenou meu filho até quase levar ele à morte, né? Você passa uma Ritalina para uma criança, aí o pai, não, mas ali é um remédio. Gente, aquilo ali é uma droga. A gente tem que ver isso. Quando um médico passa uma Respiridona, olha a bula, o que é que tem dizendo, todos os efeitos colaterais, não só ele, como outros. Aí eu conheci uma mãe que ela estava fazendo tratamento com o óleo de maconha. E aí comecei a extrair mais conversa dessa mãe, que graças a Deus ela era muito bem informada. O caso do menino dela era muito mais impactante do que o meu, porque assim, a gente pensa que autismo é o fim do mundo, né? Mas eu acho que só basta você compreender o seu filho e começar a trabalhar na dinâmica que ele te oferta para você realmente começar a ter a lapidação, né? Vamos dizer assim. Eu já tinha escutado falar esse tratamento da maconha, sim. Tinha falado com a médica se ela podia passar isso para ele, receitar a maconha para ele. E ela disse que ele não era o perfil, porque ele tinha poucas crises ainda para esse perfil. Ela só passava para crianças que tinham mais de 100 o dia inteiro, sem parar. Aí eu fiquei sem alternativa, porque a maioria dos médicos não quer passar. Né? Que a gente sabe que também a indústria farmacêutica, né, tem esse peso aí, né, junto com o médico, então muitos não querem passar. Até que eu conheci a Canap. Pra mim, maconha era só pra se drogar. Foi isso que meus pais me passaram. Aí outra mãe, nessa mesma época, a gente se reunia na mesma terapia, né, no mesmo local. E aí outra mãe também chegou, o que é que tu tá dando pro teu filho? Aí eu tô dando tal coisa. Aí, sério? Como é que é? Aí uma já foi conversando com a outra, sabe? Começou assim mesmo. E aí a gente sentiu a necessidade de ter uma associação. E essa mãe, minha gente, vamos abrir uma associação, porque em outros lugares já estão fazendo e eu acho que a gente precisa ajudar a gente e outras crianças, sabe? E a gente começou a estudar e começou a se informar e assim, naturalmente as pessoas vêm atrás de você, né? Então quando a gente menos esperava, tinha médico chegando junto e passando a sua informação, que ele já fazia a prescrição, né? E aí a gente começou essa luta. E aí nasceu a Canap. A gente começou a se reunir a cada 15 dias. Uma reunião mensal no mesmo local da terapia que os meninos faziam, onde começou, né, a busca pelo tratamento com óleo de cannabis. Quando eu entrei na sala do médico, ele olhou para ele na cadeira de rodas, ele disse, vamos botar esse rapaz para andar. Foi muito emocionante. Meu Deus, entendeu? Era uma esperança que eu não tinha mais. Eu fiquei, poxa, muito feliz escutando isso. E ele disse, quando ele começar a tomar esse remédio, ele vai melhorar em tudo.
Então eu saí cheia de esperança, como há muito tempo eu não tinha. E aí, quando eu comecei a fazer o tratamento com o óleo, aí essa mãe, por ter mais conhecimento, né, assim, por ela participar de um grupo do WhatsApp de Mães Conha. Existe um grupo, né, nacional aqui no Brasil que se chama Mães Conha. E aí, não só tem mães, né? Tem aquela mãe que é profissional, que é advogada, tem aquela mãe que é psicóloga, tem aquela mãe que é médica e tem aquela... E aí começou aquelas trocas de informações e aquela luta ali no modo coletivo, né? Primeiro é o valor, né? Se a gente for atrás da justiça para conseguir o importado, ninguém pode pagar. Quem é que pode pagar quase 2.000 num remédio todo mês? Não tem condições, né? E, assim, eles nem sabem que a gente não pode pagar pela vida do nosso filho, porque isso é pagar pela vida. E também não deixam a gente procurar nossos meios, porque a gente quer fazer... será que a gente não pode plantar uma planta que vá fazer um remédio para curar nosso filho, para salvar a vida dele? A gente não pode, porque é contra a lei, porque a gente vai para cadeia. Isso é absurdo. A dificuldade de você conseguir o óleo vem através da proibição, do ser proibido a maconha no Brasil. Então isso tudo dificulta de uma mãe chegar até esse óleo. E hoje ainda é assim. Só está um pouco mais fácil, porque tem essa associação Abrace, que está legalizada, que ela tem autorização da justiça, que pode, né, com um pouco mais de facilidade, uma família ter acesso a esse óleo. No meu caso mesmo, eu ainda continuo comprando da mesma maneira de um ano atrás, né? Essa pessoa, ele evita muito conversar com todos, então é uma pessoa que faz o pedido para um grupo de pessoas. Veja a dificuldade. É uma rede meio que secreta mesmo, vamos dizer assim, devido a essa proibição, devido ainda, infelizmente, a maconha está sendo vista como droga. E a gente preserva muito essas pessoas que fazem o óleo, porque a gente sabe que é injustiça, né? Infelizmente, para mim, eu não vejo nesse ponto uma pessoa que se dedica, que estuda, que sabe para fazer um óleo para ajudar outras pessoas que têm problemas, que têm patologias, que sabe que ali tem a melhora, ele se sacrifica por isso e ainda assim ele é tido como traficante. Isso fazem 7 meses que ele está tomando e foram resultados incríveis, porque ele diminuíram as crises dele de 20 e pouca, 30 para 3 ou nenhuma, 5 no máximo que ele tem por dia agora. Muitos dias que ele não tem também, ele passa sem ter. Isso é maravilhoso, porque ele está podendo viver outras coisas, fazer as terapias, está podendo interagir com as pessoas, conversar. Hoje ele está falando mais, ele está com mais força, mais equilíbrio, está conseguindo se sentar na cama, faz força, ele segura na grade da cama e se senta sozinho. Eu nunca imaginei ver ele fazer isso, né? E hoje ele faz tudo isso, ele segura um brinquedo que ele não segurava mais. É muito bom falar isso para o mundo, porque as pessoas têm que saber que tem esperança. Meu filho hoje ele se veste sozinho, meu filho escova os dentes sozinho, meu filho tem a coordenação motora perfeita para comer, meu filho come até de garfo. E a última novidade dele é que ele tá voltando a comer pela boca, ele já mastiga e engole maravilhosamente, já tá comendo quase tudo. Se eu der uma dosagem dobrada e esquecer, alguém na minha casa não souber que eu dei o remédio e der de novo, ele pode morrer, porque já são fortes, imagina, né, um exemplo. E se eu der uma superdosagem de um remédio desse natural, ele não vai acontecer nada, ele não vai morrer, ele não vai parar no hospital, nada. Que até uma vez eu já dei e não aconteceu nada não, a não ser ele ficar vendo Papai Noel. E a gente tem a segurança de poder dar um remédio que a gente sabe que não está matando o nosso filho
aos poucos, como eu tô vendo os outros fazerem isso. Eu vi os outros matando meu filho aos poucos e eu não podia fazer nada. Hoje eu vejo a independência dele, tá entendendo? E foi isso que o cannabis trouxe para mim, para minha família. O óleo informal mesmo, o clandestino, o proibido, mas que foi através dele que hoje Arthur está desenvolvendo. Aí eu acho que eu passei mais ou menos assim, depois foi quase 6 meses, que foram muito difíceis de tirar ele da medicação. Você tem que realmente segurar a onda e saber que tudo aquilo que seu filho está passando é para o bem dele. Aí essa é outra parte difícil. A criança não dorme direito, a criança fica mais agressiva devido à dependência da medicação. A criança não quer comer direito. É exaustivo para você, pai, você ter aquele seu filho e ver como se ele se autoagredindo, você vê que ali não tem vida. Deixar de ser autista, meu filho não vai deixar nunca, mas porém, o cannabis, ele me trouxe mais qualidade de vida. Eu, por minha conta, eu consegui desses 15 tirar 2 comprimidos. E na última consulta com a neuro dele, eu não falei pra ela, não tive coragem de dizer que ele estava tomando o óleo, não, porque ela nunca foi a favor, então eu achei melhor não falar nada. Só falei que eu tinha feito esse desmame dos 2 remédios e ela mandou desmamar mais 2. Ela disse, poxa, já que ele tá tão melhor, que ela achou ele bem melhor, porque ele nunca, em nenhuma consulta com ela, ele nunca falou com ela, nunca interagiu, e dessa vez que ele entrou, ele ficou mandando beijo pra ela. Então, ela achou ele bem melhor, porque ele nunca fez isso, né? Então ela já mandou desmamar mais 2. E eu já tô fazendo isso. Então só faltam 11. E eu vou chegar lá. Hoje a nossa missão na Canap é constituir empresa, né? Abrir o nosso CNPJ, que a gente já está caminhando. Esse processo jurídico que a gente vai querer dar entrada logo em breve, se Deus quiser, é para a gente ter a permissão de plantar, de extrair o óleo e de repassar esse óleo para famílias. Então essa é a visão da Canap, é o que eu desejo muito para a Canap. Porque eu não quero isso só para o meu filho, eu não quero isso só para o Anthony, eu não quero isso só para o Clark, eu não quero isso só para o Heitor. Eu quero isso para várias crianças. Várias pessoas que têm fibromialgia, câncer, sabe? Um tratamento digno, um tratamento realmente que faz acontecer. É o que eu quero para a Canap. Eu quero a Canap evoluída, eu quero a Canap ajudando, eu quero a Canap sendo ajudada, sabe? E que venha mais e mais pessoas para dentro da Canap, cruzar o braço com a gente, sabe? Uma pegar assim no braço do outro e estamos aqui na luta e a gente vai disseminar o bem. É isso que eu quero. Eu quero ter o direito de plantar o remédio do meu filho. Eu quero o direito de falar com a planta do meu filho, entendeu? De beijar ela, de, como é o nome, amar ela, porque eu sei que aquela plantinha ali, entendeu? Ela tá fazendo a diferença na vida do meu filho e na minha vida. Porque esse objetivo é só um. Eu acho que é o de qualquer associação, é de poder ajudar meu filho, seu filho e quantos filhos estiverem aí precisando. E pais, e mães, e irmãos, e quantas pessoas estiverem precisando ser salvas. Que é isso que está acontecendo. Meu filho está sendo salvo pela maconha.